A leitura é um tanto quanto extensa, mas é necessária. Na verdade, se você ler esse texto com bastante atenção, você já vai entender, aleluia, qual o conteúdo da mensagem dessa noite. Nós vamos aprender aqui algumas lições para a nossa vida com uma mulher a qual a sociedade não dava mais nada por ela, porque aquela mulher ela era uma meretriz, aquela mulher ela era uma prostituta, não tinha valor algum diante da sociedade, como é nos dias de hoje. E é interessante que mesmo aquela mulher, ela não sendo israelita, ela era cananeia, mas ela morava naquela cidade, ela morava em cima daquele muro, daquela muralha de Jericó. Raabe significa largura. O nome do rei daquela época se chamava Mareque, significa soberano de Jericó. Interessante que aquela mulher, ela não era do povo de Deus, mas ela temia Deus. Ela temia Deus. Sabe por quê? Não só ela, mas todo aquele povo, eles tinham tanto temor a Deus, porque eles já ouviram falar das maravilhas que Deus havia feito, quando ali Deus usou Moisés para poder fazer o seu povo passar pelo mar vermelho a seco. Eles nunca tinham visto na vida deles paredes de água, mas Deus é tão poderoso que Deus constrói até uma parede de água para ver o povo dele passar. Deus era tanto, irmão, por mim, por você, que ai daquele, irmão, que tocar em nós. Se o crente soubesse o quanto nós somos valiosos para Deus, nós nos dedicávamos mais na obra do Senhor. É como Deus nos considera como se nós fôssemos a menina nos olhos dele. O diabo pode ser valente, pode ser o que for, mas ele só toca em mim e você se Deus permitir. E às vezes Deus até permite, mas não é para nos envergonhar, não. É para que o nome dele seja glorificado. Porque às vezes o crente acha que só porque está na igreja não vai passar por luta, não vai se levantar os opositores, os sambalates, Tobias. Quem falou que não? Aliás, Deus suscita adversário justamente para poder testar a nossa fé. Por isso que Neemias, Sambalates, Tobias, Jefes se levantaram contra Neemias para tentar parar a obra do Senhor. Mas ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Haja visto, nós estamos vendo lá em Israel. Haja visto. Os opositores estão querendo que Israel cesse fogo. Mas para quê? Não é para adorar a Deus. É para eles poder ter tempo para juntar mais armas e fazer mais covardia com os outros. Não vai acontecer. Tocou no povo de Deus, infelizmente. Vão ter que pagar o preço. Morre inocente, mas numa guerra, irmão. Não tem como não morrer inocente. Interessante, irmão, nesse texto é que eles tinham tanto medo que quando eles souberam que havia dois israelitas naquele lugar sondando a terra, eles já sabiam que eles estavam em perigo. Aí o rei se levanta. O rei, eles souberam que aqueles dois homens estavam na casa de Raabe. E o rei se levanta, vai até
rebelar, vai tentar, aleluia, contra a vida dos homens de Deus. Mas eles não vão, ele não arrumou nada. Sabe por quê? Porque Deus, ele guarda os seus. Deus, ele guarda os seus escolhidos. É aquilo que eu falo, se nós soubéssemos o quanto nós somos protegidos por Deus, irmão, a gente valorizava mais a nossa estadia aqui na terra, irmão. Nós não vivíamos de qualquer maneira, irmão. Nós orávamos mais, nós buscávamos mais, nós líamos mais. Mas às vezes a gente fica em cima do muro, significa conforto. Às vezes está tudo navegando no santo do Espírito, né? Para quê? Para que buscar Deus? Só que tem uma coisa, vai chegar uma hora, e já está por chegar, em que a coisa vai apertar. Vai chegar uma hora que você vai decidir se você é ou se você não é. Se você quer ou se você não quer na hora do céu. Por enquanto está fácil, irmão. Por enquanto está fácil. Mas o cerco está se fechando. Não é mais tempo de perder tempo, de ficar todo tempo na igreja com mimimi com o irmão, não. Olhando para o irmão de cara feia. Quem é que vai pregar, quem é que vai dirigir, quem é que louva bem, quem é que não louva. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Não podemos mais perder esse tempo, irmão. Aqui, irmão, é um lugar de adoração, irmão. Quando eu entrar por essas portas, irmão, não fique olhando para o irmão, não. Ajuda o irmão. Não fique questionando, não. Sabe por quê? Aquela mulher, mesmo ela não sendo, não fazendo parte do povo de Deus, ela acolheu os homens de Deus. E o rei foi atrás deles. Mas Deus entrou com providência e não deixou que aqueles homens tocassem, aleluia, nos homens de Deus. Porque nós somos ungidos, nós somos escolhidos de Deus. O mal não pode nos tocar se não for com permissão de Deus. E ali aquela mulher acolheu aqueles homens, deu ali instruções a eles, guardou eles. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o tem e os livros de todo mal. Foi isso que Deus fez. Deus livrou aqueles homens da garra daquele rei, daquele povo. Porque se eles pegassem, com certeza não ia sobrar nada. Mas aquela mulher, Deus usou aquela mulher para poder guardar os seus filhos. Amém? Eu aprendo algumas coisas aqui, irmão. Primeira observação que eu faço, que é do versículo 2 ao versículo 8, que o nosso Deus, ele é o Deus da providência. Se eu e você realmente nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, se nós procurarmos fazer o que está escrito em Romanos capítulo 12, procurando saber qual é a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, na hora exata Deus vai prover tudo o que você precisa. Então a primeira observação é: Deus é Deus da providência. Deus guardou os seus filhos através daquela mulher. Segunda observação que eu faço, versículo 9 ao versículo 11. Não só aquela mulher, mas todo aquele povo, porque já ouviram falar do que Deus tinha feito, eles tinham temor de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer conhecer, aleluia, se alguém sabe, pergunte a ele se ele teme a Deus. Não é temer Deus porque Deus ele é o meu ruim, não. Porque Deus ele é bom, mas ele também é justo. Mas ele não castiga ninguém, irmão. Deus não tem prazer em castigar ninguém por maldade. Deus ele corrige. Assim como o pai, assim como a mãe corrige o filho, Deus também nos corrige. E a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor, glória a Deus, é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Teme a Deus.
eles já estavam desmaiando, tanto medo de Deus. Imagina quando eles souberam, quando aquele povo esteve lá para espiar aquela terra, para observar aquela terra. Bem-aventurados foram aqueles homens que foram naquele lugar. E Deus ali, através daquela mulher, aleluia, a qual todos desprezavam, Deus guardou os seus filhos, de maneira que o mal não tocou neles. O mal não pode tocar em mim, o mal não pode tocar em você, a não ser que seja com permissão de Deus. Nenhum mal vem sobre a nossa tenda. Terceira observação que eu faço, versículo 12, versículo 14, é porque ela fez um pacto, ela fez um voto com aqueles homens, iria dar livramento a eles, mas que quando eles fossem derrubar a muralha de Jericó, um voto que ela fez com aqueles homens, quando destruísse aquela muralha, pudessem salvar não só ela, mas todos da sua casa. Sabe o que eu aprendo? Aleluia. E tudo que Deus precisa é que uma família, tudo, aleluia, tudo que um precisa, tudo que Deus precisa é que um na família se assim, aleluia. Assim como aquela mulher chamada Rabi, ela fez um voto com eles e fez uma petição, e eles também fizeram um voto com ela, que se não fosse descoberto eles ali, quando chegasse lá o sinal seria aquela fita de escarlate, que ela deixasse na janela, para que elas pudessem identificar, para que eles pudessem identificar qual era a casa que eles teriam que entrar, mas não matar ninguém. E foi isso que aconteceu. Aleluia. Ou seja, esse terceiro tópico, essa terceira observação fala sobre fidelidade. Aquela mulher fez um voto, e aqueles dois espias, quando chegou lá no capítulo 6, eles demonstraram também para com aquela mulher fidelidade. Porque a pergunta dessa noite é: será que eu e você temos sido fiel a Deus? Será que a nossa palavra tem sido sim, sim ou não, não? O crente não pode oscilar em dois pensamentos. Uma hora fala a verdade e outra hora fala mentira. Não pode. Não provém de Deus. A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. O que passa daí é procedência do maligno. Até na nossa vida pessoal. Eu, como jardineiro, não posso dar um orçamento para fazer um serviço e depois que eu vejo tomar prejuízo, eu voltar atrás, não querer mais fazer o serviço, ou então querer mudar meu preço. Não. Nem que eu tome prejuízo, mas a minha palavra tem que ser sim, sim e não, não. E às vezes a gente quer levar vantagem. Às vezes a gente quer dizer não, quer desfazer aquilo que nós fizemos, mas não pode. Crente não pode. Você deu a tua palavra, tem que ser essa palavra. Eu sempre falo que eu tenho um tio lá em Papimirim, que eu ainda era jovem. Ele não falou nem comigo. Eu ouvi falar com outra pessoa: ó, o homem tem que ter palavra. Ele não é crente não, tá? Interessante que ele não falou comigo. Amém, jovens? Homem tem que ter palavra. Não pode falar duas coisas. Você deu a tua palavra, você tem que cumprir. Eu aprendi e trouxe isso na minha vida. Sujeito homem tem que ter palavra. E principalmente agora que nós somos servos do Senhor. Eu vi naqueles dois espias fidelidade. Porque quando eles chegaram lá, primeiro eles entraram na casa dela, chegou todo mundo que estava, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, todos
tiraram aquela mulher e depois se destruíram tudo em nome de Jesus. Amém? Quarta observação, para encerrar, eu faço. Deus, através daqueles homens, havia feito uma promessa que não iria destruir aquela família. E Deus, Ele é Deus de promessas. Deus é Deus de promessas. O que Deus prometeu para mim e para você vai se cumprir. Mas irmão, já tem muito tempo. Não tem problema. O tempo de Deus não é como o nosso tempo cronológico, segundo, minuto, hora, dias, meses, ano, não. O tempo de Deus está em nós. O tempo de Deus, se Ele quiser fazer, Ele faz agora. Se Ele quiser acabar com essa terra, Ele acaba agora. Se Ele quiser destruir todos nós, Ele destrói no piscar de olhos. Deus tem promessa para mim e para você. Amém, jovens? Deus tem promessa para vocês. Mas só que para a promessa se cumprir, ela passa por um processo de espera. Sabia disso? Toda promessa tem um tempo de espera. Toda promessa tem um processo. Interessante que quando Deus nos pede alguma coisa, a gente quer que Deus faça já. Quando a gente pede alguma coisa de Deus, a gente quer que Deus faça já. Mas quando é Deus que nos pede, a gente quer empurrar com a barriga. Não, agora não, deixa para depois. O que Deus prometeu através daqueles homens, que era livrar aquela família, com certeza isso aconteceu, porque Deus havia prometido através daqueles espíritos. Então, para você que tem promessa, talvez já tenha passado 5, 6, 10 anos, mas não se preocupe, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus iria prometer algo para mim e para você e não iria cumprir. Nós estamos no culto de família, e por causa da atitude daquela mulher, aleluia, foi imputada a ela uma fé tremenda. Foi tão forte a fé daquela mulher, só em ouvir falar das maravilhas de Deus, que a partir daquele dia ela passou a fazer parte do povo de Deus. E a fé dela foi tão grande, foi tão poderosa, que se você for ver Hebreus, na galeria da fé, os homens e mulheres de fé, Hebreus 11, 31, se me fala melhor, vai falar sobre o nome dela, que está na galeria da fé. Que fé tremenda! Por causa da atitude daquela mulher, por causa da fé daquela mulher, não só ela, mas todos aqueles que estavam naquela casa naquela noite foram poupados por causa de uma atitude daquela mulher. Que fé tremenda! Sabe qual eu aprendo com isso? Deus tem falado muito no meu coração, que é para mim vigiar e eu não pecar. Sabe por quê? Quando eu peco, todos que estão ao meu redor pagam o preço junto comigo. Já parou para pensar nisso? Você vai dizer: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não é sua. A vida não é sua. Nós não temos nada, nem o fôlego de vida que temos é nosso. É Deus que nos emprestou. Então, em nome de Jesus, escute. Mas também eu aprendi uma coisa: que quando eu sou obediente, quando eu sou temente a Deus, quando eu sou fiel a Deus, todas as bênçãos que vêm sobre a minha vida, todas as bênçãos que vêm sobre a sua vida, todos aqueles que estiverem ao seu redor também vão ser abençoados. Aleluia! Então, irmãos, que nós possamos refletir. Pecado traz consequência, obediência traz benefício. Se eu for obediente, se eu obedecer atentamente a voz de Deus,
eu, os meus filhos, os meus netos, a minha esposa, a minha família de Cristo, a minha parentela, a minha vizinhança, todos vão ser abençoados por causa das minhas atitudes. Todos, se você também for assim, todos que estiverem ao seu redor vão ser abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Aí Josué vai dizer, lá no capítulo 24, se você quiser pode abrir para me terminar. Josué profetizando sobre a sua família. Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Olha aí para mim, nós encerramos. Aleluia. Olha o que Josué faz, olha o que ele fala. Agora, pois, temei o Senhor, ele falando para o seu povo, para a sua família, servir com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram nossos pais além do rio e no Egito, e serviu o Senhor. Versículo 15. Porém, esse porém é interessante. Porém, todavia, no entanto, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E agora, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha. Aleluia. Será que você tem falado isso dentro da tua casa?